Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Que bom que você chegou até aqui. Você vai gostar do canal e vai se inscrever no canal agora. Também dá uma curtida nesse vídeo. Nós vamos falar hoje sobre o Brasil republicano. Ainda das revoltas da República, nós falaremos sobre o cangaço. Solta a vinheta. O movimento do cangaço ele vai marcar mais ou menos o período ali que vai no final do século XIX até a década de 30 do século XX. Então nós temos um período muito extenso de atividade desses cangaceiros, desse grupo que então se intitulou Movimento do Cangaço. Isso vai acontecer no Nordeste, a gente não vai precisar uma região, porque o cangaço ele se estende ali praticamente em todo aquele território. E isso daí é produto de toda uma situação que o Nordeste havia passado nesse final do século XIX para também essa virada do século XX. Acontece que durante muito tempo o Nordeste ele foi o centro da produção e da atenção dos governos brasileiros. Mas isso daí lá naquele período colonial, quando ele era o centro produtor de açúcar, quando ele tinha toda essa importância econômica. O açúcar continuava existindo como atividade econômica na região, mas nós estamos falando da chegada de novos tempos. O final do século XIX é marcado por toda uma expansão e consolidação do café enquanto principal produto que dá todo o destaque para a região sudeste, mais precisamente lá para Rio de Janeiro e também São Paulo. Nós temos também novas atividades que vão crescer, vão prosperar na região sul. E aí, de repente, nós vamos começar a verificar então que Rio de Janeiro e São Paulo se tornam os grandes centros da produção, da atenção do governo e também dos investimentos, inclusive já nesse momento dos investimentos industriais. Enquanto isso, o Nordeste ele continua na produção agrícola, na produção pecuária, só que isso acaba se tornando uma atividade secundária. Quem diria, por exemplo, o açúcar, que outrora foi o grande produto centro da produção, agora seria uma atividade secundária. Tal qual seria também Salvador e Recife, duas cidades que se destacaram muito naquele momento do período colonial e alguns momentos posteriores, agora seriam cidades que teriam também uma importância muito menor do que teria, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse período, então, o Nordeste ele ainda vive da concentração fundiária, isso é uma marca ainda naquela região. E essa concentração fundiária, onde a agricultura e a pecuária são as principais atividades, a gente verifica então que isso torna aqueles proprietários ligados a essa atividade pessoas com privilégios, e esses privilégios também lhe garantem um prestígio político e, por sua vez, algumas vantagens sociais. Ainda há esse privilégio baseado no seu poderio econômico e também no seu poderio político. E também o predomínio do coronelismo ali naquela região. Quem não está ligado a essa grande propriedade, certamente não teria os privilégios que teriam, então, esses sujeitos grandes proprietários. O outro elemento que é importante a gente destacar é que a maioria da população nordestina ela vive numa situação de penúria. E essa penúria vai aumentar, ela vai ficar muito mais forte, muito mais grave, a partir da grande seca de 1877, que teria ocorrido ali no Nordeste de uma forma muito devastadora, de uma forma muito violenta, e que vai matar mais ou menos 400 mil pessoas. Isso faz com que o Nordeste se torne uma região de expulsão demográfica. Alguns nordestinos eles começam a migrar para outras regiões, se tornando então retirantes. É o que a gente vai verificar ali na imortalização no quadro do Portinari, eles se tornando então retirantes. E isso, por sua vez, faz com que as pessoas que fiquem ali, fique muito nítido entre as pessoas que têm propriedade e as que não têm, esse aumento da desigualdade, esse aumento da condição de miséria que elas são submetidas, e também, muito mais que isso, o aumento da exploração e também da violência social. A gente percebe que, para além de serem desprovidos de bens, desprovidos de oportunidades,
e também de serem maltratados pela questão natural, pelo desequilíbrio da própria vegetação da Caatinga, a gente percebe que o Estado nunca está ali para amparar essas pessoas. A gente percebe que o Estado despreza as condições dessas pessoas. O Estado, ele vira as costas para o que essas pessoas sentem, para o que essas pessoas se submetem e para o que essas pessoas vivem. O Estado é ausente naquela região. E a gente verifica então que ele é praticamente algo inútil no seu sentido mais profundo de existência, que seria garantir a assistência àquela população. Então esses são os elementos que fazem parte de um cenário da onde vai surgir o movimento do cangaço. O cangaço acaba sendo, por sua vez, um movimento que reúne pessoas que elas vão então buscar sobrevivência. Elas vão de alguma forma ir atrás de algum meio para sobreviver. Aqui ninguém vai discutir, pelo menos nesse momento, se esse meio é legal ou ilegal. Seria decente ou indecente, seria lícito ou ilícito, mas elas vão buscar meios de sobreviver. E aí um desses meios seria reunir grupos, e esses grupos começavam a invadir e saquear fazendas ali daqueles locais. E isso começou a se espalhar e ganhar adeptos. O grupo de cangaceiros começou a ficar maior a cada uma invasão, a cada então uma ação desse grupo. E isso começa também a aterrorizar os coronéis ali daquela região. Eles vão ficar apavorados com esse grupo de cangaceiros andando ali pela região. A coisa vai ficar pior quando esses cangaceiros começarem então a se armar. Eles vão se tornar verdadeiros grupos armados que se tornarão bandos nômades, que vão então andar de um lugar para o outro em busca de fazendas onde eles pudessem invadir, saquear, e ao mesmo tempo com esse espólio dos saques, eles então distribuiriam aquelas camadas mais pobres ou então sustentariam a ele mesmo. No auge do cangaço, os cangaceiros chegaram a ser compostos por mais ou menos 300 membros que tocavam terror ali naquela região como grupos armados que saqueavam fazendas. O termo cangaceiro, ele é muito difícil de precisar, porque na verdade a gente não sabe qual desses termos, ou se esses termos realmente foi algo utilizado por eles, se foi algo criado por eles. Porque o termo cangaceiro, em geral, é utilizado para se referir a eles. Então veio de outras pessoas esse termo que foi atribuído a esses sujeitos. E esse termo ele vem de canga. Canga seria um material que ele serve para atrelar bois, para deixar os bois atrelados ali, para então movimentar algo ou transportar algo. Só que isso daí foi um termo utilizado pelo escritor contemporâneo da época, Euclides da Cunha. Então a gente não sabe exatamente se os próprios cangaceiros, pelo menos aqui nesse vídeo eu não vou ter essa informação, se os próprios cangaceiros se intitulavam assim. Com o tempo eles passaram a ser conhecidos dessa forma. E aí o termo ele acaba sendo também visto como um termo pejorativo. Qualquer nordestino pobre, morador do sertão, ele seria também chamado de cangaceiro, no sentido de você é um pobre morador do sertão. Ou seja, ele tem também esses ares muito preconceituosos, muito também pejorativos. É importante também a gente não confundir cangaceiro com jagunço e com também pistoleiro. Existe o jagunço, existe o pistoleiro e existe o cangaceiro. O cangaceiro é exatamente esse bando que a gente acabou de escrever aqui. Os jagunços, em geral, eles são pessoas contratadas pelos coronéis para defender a sua fazenda dos ataques de cangaceiros. É uma espécie de milícia particular. E os coronéis, ou eles se juntavam e tinham uma única milícia que dava conta então de proteger aquele território, ou cada coronel acabava tendo seu bando para proteger essa propriedade da ação dos cangaceiros. Os pistoleiros, por sua vez, geralmente eles são contratados ou pela polícia ou pelo próprio estado local para caçar cangaceiros, para combater a atitude dos cangaceiros
ali naquela região. Então são 3 elementos diferenciados, mas que em geral eles aparecem no balaio só, que eles aparecem num conceito só, que seria exatamente de jagunços. E isso daí, numa questão de prova, a gente precisa olhar com mais atenção, com mais presteza e também com essa minúcia para não cair então em alguns erros. O principal sujeito que destaca o cangaço é a figura de Lampião. Todos já ouviram provavelmente falar nele. Todos já ouviram falar da figura de Lampião. E o Lampião, ele se chama Virgulino Ferreira da Silva. Ele nasceu em 1898 na região de Serra Talhada e conta-se que mais ou menos aos 16 anos ele já estava então participando ali do cangaço. O termo Lampião se dá pela habilidade que ele tinha com os rifles. Ele conseguia dar vários tiros e era muito ágil com os rifles, com a sua arma. Então esse brilho, essa luz então que dos tiros fez com que ele fosse comparado por algum momento com um lampião. E isso daí acabou então sendo o seu apelido e ao mesmo tempo a forma como a gente conhece ele por muito tempo. O ingresso dele no cangaço se deve a algumas histórias. No entanto, essas histórias elas não têm uma veracidade, elas não têm uma comprovabilidade, mas elas são supostamente motivos pela qual ele entrou no cangaço. Acontece que a família do Lampião, ela tinha uma outra família rival e eles viviam em guerra, viviam em brigas. E aí nessas brigas, a família rival acaba tendo apoio do governador do estado local, e aí então a polícia se envolveu em uma dessas brigas e matou o pai do Lampião. Com a morte do pai pela polícia, ele se rebela e resolve então entrar para o bando de cangaceiros para combater aqueles coronéis ali daquelas localidades. Entretanto, acredita-se alguns historiadores também que existe a possibilidade dele ter entrado bem antes do pai morrer. Ali embaixo, ele e o irmão teriam entrado no cangaço por conta de uma desobediência ao pai. O pai não queria, mas eles resolveram entrar e entraram a si mesmo. Acredita-se inclusive que isso daí, essa história toda das brigas de família e vingar o pai, seria então para reforçar o discurso do próprio cangaço e justificar a atuação dos cangaceiros como um elemento e ao mesmo tempo como movimento que ele busca a vingança em nome da honra e combate as atrocidades desses coronéis e a violência da polícia. É em 1922 que o Lampião vai se tornar o rei do cangaço, que ele vai assumir o bando, que ele vai assumir o controle do grupo. Até então ele só era um integrante desse grupo. E isso vai acontecer quando então outro integrante resolve se retirar. Ele achava que já estava velho e teria, inclusive, conta-se em alguns livros, que ele teria levado um puxão de orelha do padre Cícero e teria entregado o lugar. O Lampião se torna então o rei do cangaço e nesse período é bem interessante que a gente vai ter uma expansão do cangaço. Eles vão ficar muito mais fortes, eles vão então chegar em vários lugares e vão dominar também vários estados. Eles vão sair então de Pernambuco, vão dominar a Paraíba, vão dominar Alagoas e vão chegar até o Ceará. E é interessante também que em 1926, já chegando no Ceará, o grupo do Lampião ele vai fazer um acordo com o padre Cícero. Aquele momento, aquela década, aquele período, era o período então da Marcha da Coluna Prestes, que tentava então combater em vários lugares do interior do Brasil o poder das oligarquias. E aí então o padre Cícero teria feito um acordo em que ele teria contratado o Lampião para que o Lampião ajudasse a combater a coluna Preste. Em troca, seria dado ao Lampião a patente de capitão no Exército Brasileiro e ao mesmo tempo algumas armas para ajudar no combate. A patente ela não valeu de nada. O fato de ter sido dado uma patente pelo padre Cícero formalmente para o exército, o Lampião não era capitão, o Lampião não era nem um militar. Então não serviu basicamente para nada. Mas ele acabou adquirindo armas que tornou ele inclusive muito mais poderoso, seu bando muito mais aterrorizante e que garantiu a ele o tocar então medo e ao mesmo tempo a dominação em vários outros lugares. É por volta de 1930 que o Lampião ele vai conhecer e casar com Maria Bonita.
Conta-se inclusive que ele teria chegado para invadir uma fazenda e a Maria Bonita, ela era empregada dessa fazenda. Ela era casada, mas quando ela viu o bando de Lampião e quando ele aponta uma arma para ela, ela diz então que ele é o homem da vida dela e que ela quer ir embora com ele. Olha que interessante isso, né, gente? Mas, salvo lendas, salvo os cordéis, salvo alguns equívocos aí, a gente tem o seguinte: a partir da Maria Bonita, as mulheres começam também a fazer parte do cangaço. E algumas mulheres cangaceiras começam a se destacar. Seriam muitas, a gente demoraria muito no vídeo se a gente for citar cada uma delas. A partir de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas no poder e o início da Era Vargas, algumas coisas vão mudar em relação a esse cangaço. Por exemplo, durante o Estado Novo, que é o período ditatorial de Getúlio Vargas, o cangaço ele foi considerado um movimento que é inimigo da paz, inimigo da tranquilidade, e era necessário combater esse movimento. E é aí então que cria-se todo um discurso contrário, todo um movimento contrário ao cangaço, para tentar então criminalizar esse movimento e ao mesmo tempo ajudar no combate. Embora não tenha sido Getúlio Vargas o responsável pela morte do Lampião, ele vai morrer em 1938 em uma emboscada. Ele é morto junto com outros companheiros ali de cangaço, e aí então eles serão decapitados. As suas cabeças serão enviadas para Maceió e logo em seguida elas serão enviadas para a Bahia. Lá na Bahia, lá em Salvador, a cabeça do Lampião vai ficar lá no Museu Nina Rodrigues, que seria exatamente o museu onde estava também a cabeça do Antônio Conselheiro. É só lá na década de 60 que essas cabeças elas serão liberadas para que as suas famílias sepultem a cabeça onde estaria enterrada o corpo desses sujeitos. Mesmo acabado com o bando de Lampião, há notícias de que o cangaço ele levaria algum tempo para realmente se desfazer. A gente percebe que isso se dá por conta das dificuldades que ainda permanecem a existir naqueles lugares. E aí nós temos, por exemplo, secas que também vão ocorrer, aguçando e ao mesmo tempo intensificando essas dificuldades. Nós temos, por exemplo, a seca de 1915, nós temos a seca de 1932, e essa seca de 1932, ela deu origem ao que a gente chama de currais humanos. Algumas pessoas não conhecem isso. Se você não conhece, aproveita, comenta aí com a gente se você já ouviu falar ou não ouviu falar, mas dê uma pesquisada para saber um pouco disso. Acontece que essas secas, elas acabavam gerando uma expulsão dessa população para outros lugares. Em geral, essa população faminta e miserável, elas procuravam as cidades. Só que naquele momento, na década de 30, nós teríamos então uma atitude que seria os tais currais humanos, que seria a formação de campos de concentração no caminho dessas pessoas, onde se pegava esses retirantes, colocavam presos nesses campos de concentração, muito vigiados pela polícia, fiscalizados então pela polícia e com ordem e ao mesmo tempo o aval do governo, que visava conter que esses fugitivos da seca chegassem na cidade e minassem a cidade com a sua presença miserável e ao mesmo tempo fragelada. Isso daí seria então uma atitude para conter a ida desses migrantes para essas regiões. Um elemento importante é que o cangaço ele vai ser chamado há algum tempo de banditismo social. Para quem está assistindo esse vídeo com o objetivo de fazer provas do Enem, principalmente de concurso, é muito provável que caia esse termo. Aliás, esse termo ele é um dos mais frequentes nas questões. E aí, gente, a questão banditismo social, ela traz à tona uma discussão que ela seria exatamente reveladora dos dois lados do movimento do cangaço. Se por um lado eles poderiam ser considerados heróis porque atacavam fazendas, levavam produtos para as populações mais pobres, sendo uma espécie de Robin Hoods do sertão, a gente percebe que, por um outro lado, os métodos do cangaço, que seria a invasão, o roubo, ações violentas, os saques e até morte dos inimigos ou de quem tentasse ultrapassar o seu caminho, isso seria atitude que a gente vai considerar aqui que seriam marginalizadas. Isso daí não é o correto. Então acaba se tendo esse elemento aí que são os dois lados.
Se por um lado eles praticam a violência, para alguns historiadores inclusive, eles praticam a violência exatamente para se defender de uma violência a qual eles já estavam submetidos. Aí é uma questão, gente, de ponto de vista e da gente ter a capacidade de olhar para os dois lados e como pensam os dois grupos. Certo? O importante é dizer que aqueles que veem o cangaço como heroísmo, eles se sentem representados por esses sujeitos, por esses cangaceiros. Haja vista que o cangaço ele não deixa de ser uma resistência a esses coronéis, uma resistência aos latifúndios, uma resistência ao próprio governo e, acima de tudo, uma resistência à miséria. Alguns cangaceiros, o próprio Lampião era muito religioso. Ele fazia doações, inclusive, às igrejas. Como assim, professor? Religioso e mata? Gente, em 2020, a gente falar de religioso matando, eu acho que é muito compreensível a gente entender lá naquele período que uma pessoa que vai à igreja ela é capaz de cortar a cabeça do seu inimigo. O Lampião também se destaca porque, além de fazer doações e fazer saques em prol dessa categoria menor, conta-se inclusive que ele não atingia, que ele não atacava as pequenas propriedades. Era muito comum então ele passar direto. E isso daí é uma forma de compreender o termo banditismo social. Eu espero que você tenha entendido o que é o movimento do cangaço, qual é a sua razão de ser, e aqui a gente não está para julgar a história, a gente está para compreendê-la, inclusive compreendê-la nos seus momentos polêmicos. Certo? Se você gostou desse vídeo, aproveita e dá um clique aqui nesse gostei. Vocês estão assistindo o vídeo e não estão curtindo. A gente precisa muito dessa curtida. O canal H História mais uma vez agradece a sua presença por aqui. Valeu!